A seguir, Hora da Notícia. O maior número de casos de câncer de intestino está aqui na região sul do país. No estúdio, nós vamos falar sobre como prevenir a doença. Nosso convidado é o médico Fabiano Schirbeck. Para você que tem cachorro ou gato, como é que está o cuidado com os dentes desses bichinhos? Nós vamos falar sobre como uma rotina com escovações pode evitar doenças. A preparação para a jornada e jornadinha de literatura. Olha, a gente começa hoje uma série de entrevistas. Durante essa semana, os coordenadores da 16ª Jornada Nacional de Literatura vão nos fazer companhia aqui no Hora da Notícia e vão lhe informar sobre o que de mais importante vai acontecer nesta edição. E ainda, você sabe preparar um chá? E os benefícios e indicações, a gente traz informações com a ajuda do curso de farmácia aqui da UPF. Hoje é segunda, 4 de setembro, é Hora da Notícia. O Ministério Público de Passo Fundo está orientando a população que se sentir lesada ao pagar uma tarifa de táxi abusiva para que busque por auxílio nos órgãos de proteção ao consumidor. As denúncias que já estão sendo apuradas pelo Ministério Público envolvem os taxistas que atuam no aeroporto ou que se dirigem até lá. A corrida ao aeroporto é tabelada em Passo Fundo no valor de R$ 50. Você sabia que cuidar da saúde bucal dos pets é tão importante quanto manter a vacinação deles em dia? Pois é, ter um animal de estimação exige muitos cuidados para que ele tenha uma vida saudável. Um exemplo disso é a escovação dos dentes, especialmente em cães e gatos. A higiene bucal dos pets é um hábito que deve ser inserido na rotina dos animais desde cedo. Caso eles não se adaptem à escovação, ela pode ser feita apenas uma vez por semana. A Juliana é dona de 3 gatos. Para ela, manter as escovações em dia é sinônimo de prevenção de doenças. Já os gatos, como a manipulação é mais difícil, o gato se estressa muito fácil, então a gente acaba escovando uma vez por semana. Porque tem que insistir um pouquinho, né? Tem que ter paciência, que eles acabam se acostumando. Importante manter a higiene bucal para evitar outras doenças que vêm junto, né? Se o animal está há muito tempo sem escovação, o ideal é um tratamento direto no consultório veterinário para a remoção do tártaro. O mau hálito é um sinal que deve ser levado em consideração, pois indica que o animal pode estar com algum problema de saúde bucal. Então, a escovação a gente deve priorizar a base do dente, né? Onde a gente tem uma bolsa formada entre a gengiva e o dente, que geralmente é onde vai haver o acúmulo de restos alimentares. E esses restos alimentares, se não removidos de forma eficiente, vai levar à infecção, à inflamação, que é a principal doença da cavidade oral, né? A doença periodontal. Então a gente preconiza 4 movimentos, né? Sendo que 3 desses vão ser na base do dente, né? E o último próximo ao ápice do dente, né? Esse movimento próximo à gengiva ele é importante justamente para remover esse excesso alimentar. Vale lembrar também que os materiais usados na escovação devem ser específicos para animais. O flúor do creme dental humano, por exemplo, em grandes quantidades, se torna tóxico para o animal, provocando doenças graves como câncer ósseo. Então, o material a ser utilizado tem que ser próprio para cães, né, e gatos. A escova também tem vários modelos para uso veterinário, né? E para cães e gatos, o que se deve utilizar como prioridade é cerdas lisas, cerdas macias, para que consiga fazer a massagem e remover os restos alimentares sem também causar lesão à gengiva.
Bom, no Brasil, o maior número de casos de câncer de intestino está aqui na região sul do país. E essa incidência se deve ao estilo de vida da população. Durante este mês, em todo o país, acontece a campanha Setembro Verde, justamente para estimular a prevenção contra um dos tipos mais letais de câncer. Bom, para explicar melhor sobre a doença, nós convidamos o médico coloproctologista Fabiano Schirmbeck. Doutor, seja muito bem-vindo ao PFTV. É um prazer para a gente lhe receber aqui. E a gente quer entender o que a população do sul do Brasil vem fazendo de errado para, infelizmente, aparecer nessas estatísticas, doutor. Ok. Realmente esse mês é o mês do Setembro Verde. Por quê? É isso que você tinha perguntado. O que o sul, principalmente, onde a estatística é bem maior, é quase o dobro do país, né, em relação ao câncer de intestino e reto. Aí há dois fatores, é a genética, talvez o tipo da população, e principalmente o meio ambiente. Aí entra a questão alimentar. Ou seja, aquela parte que cada um de nós é responsável. Desde criança, de pequeno, que aí entra a fibra, entra, né, o tipo de alimentação, carne, parece que o churrasco, carne vermelha, defumados, aumentaria risco, a obesidade, o consumo de gordura. Então, são os fatores alimentares, junto com a genética, que aumenta a incidência. Bom, doutor, esse tipo de câncer é um câncer que, excluindo o fator genético, ele pode ser prevenido. Essa é a grande questão de prevenção, porque todo câncer de intestino surge de um pólipo, que é uma verruga benigna no intestino. Com meses, anos, e às vezes até de 5 até 10 anos de um pólipo benigno, desenvolveu o câncer. Então, realmente é uma área que consegue se prevenir e você cortar essa evolução. Bom, um dos principais objetivos dessa campanha, a gente vai ouvir falar muito sobre esse assunto durante este mês, é romper a barreira do preconceito. Algo que já vem sendo feito quando se fala em câncer de próstata, por exemplo. É preciso que a população se submeta a exames. Exatamente. Por exemplo, a questão do câncer de cólon e reto é mais frequente do que da próstata. Ou pelo menos está em terceiro lugar e de mortalidade é o segundo de câncer, é o de reto e intestino. Então, realmente existia muito tabu nessa área de intestino. Então, o que se faz? Esse é o objetivo da campanha, é identificar quais os pacientes que deveriam executar a prevenção antes de que surja o câncer, né? Quais são os pacientes que precisam fazer o exame regularmente? Então a gente divide em duas situações. Pacientes sintomáticos, né, que têm algum sintoma intestinal, bom, qualquer idade é bom procurar o especialista. E o rastreamento, o screening que a gente chama, é aqueles pacientes assintomáticos. Não tenho sintoma nada, não sinto nada. A gente divide em dois tipos de pacientes. A gente está falando de que idade, doutor? A partir de que idade? Aí que é. O paciente para os assintomáticos. Assintomáticos, exatamente. Aos 50 anos, todo mundo deveria realizar o exame que melhor exame de prevenção é a colonoscopia, aquela endoscopia digestiva baixa que a gente chama-se de colonoscopia. Onde tem uma microcâmara, você consegue ver todo o intestino, identificar o pólipo, que é o precursor, e remover. Essa é a grande vantagem. Então, 50 anos é a idade limite que todo mundo já deveria fazer o exame de prevenção. Às vezes é antes, quando tem uma história genética. Tem um familiar com câncer, um familiar com pólipo. Aí, às vezes, 40 anos, 35, às vezes, depende o número de familiares e a idade. Aí é mais precoce ainda. Não precisa necessariamente ter o câncer no intestino ou câncer de reto, como o senhor falou. Porque existe outra situação. De um pólipo até evoluir um câncer, que às vezes é 5, 10 anos, esse período é assintomático. Então, você pode ter um pólipo, pode ter o início de um câncer e não ter sintoma nenhum. Quais os sinais, já falando em sintomas, doutora, para que a população fique atenta e, quem sabe, busque ajuda muito antes dos 50 anos? Então, assim, os principais sintomas é anemia, alteração do hábito intestinal, ou seja, era de um jeito, mudou, ficou mais trancado, ou começou a ter diarreia, cólicas, sensação incompleta de evacuação, sangue nas fezes, principalmente misturado. Mas geralmente esses sintomas já tem o câncer. Então a prevenção o que é? É antes do câncer. Então por isso que mesmo assintomáticos, 50 anos tem uma tendência a ser menos até, fazer o exame. Buscar ajuda. Porque às vezes
pode ter o problema e estar sem sintomas, né? Perfeito. Doutor, muito obrigada pelas informações e uma boa semana de trabalho para o senhor. Obrigada. Eu que agradeço. Começou hoje e segue até sexta-feira a Semana de Formação Integrada aqui no ensino médio da UPF. As atividades envolvem várias áreas do conhecimento, como literatura, geografia, direito, cinema, biologia. A programação ela é focada na formação humana do estudante e envolve também os pais e os funcionários. O Projur Mulher e Diversidade, que atende pessoas em situação de violência, assinou hoje um edital junto à Vara de Execuções Criminais de Passo Fundo. Essa iniciativa vai permitir que sejam oferecidas oficinas para os agentes penitenciários e equipe técnica do Presídio de Passo Fundo e também oficinas para os presos do regime semiaberto. E você sabe os benefícios de um chazinho e os cuidados ao misturar as ervas medicinais? Depois do intervalo, a gente fala sobre esse assunto. Nós já voltamos. A primavera chega oficialmente só no dia 22 de setembro, mas o clima nem parece mais de inverno, né? A previsão, então, para esse início de semana é o que a gente mostra agora. A terça-feira deve ser de tempo encoberto, a temperatura cai um pouco, mas não há possibilidade de chuva. A mínima é de 17 e a máxima de 26 graus. A quarta-feira também amanhece com o tempo encoberto. As nuvens aumentam ao longo do dia e a temperatura sobe um pouco, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Durante toda esta semana, nós vamos receber aqui no estúdio da UPF TV os coordenadores das jornadas literárias para falar sobre o que de mais importante está acontecendo e vai acontecer na edição que começa no mês que vem. Hoje, a nossa convidada é a professora Fabiane Verardi Burlamac, uma das coordenadoras. Seja bem-vinda, Prof. Fabiane. A gente quer aqui em 2 semanas saber de tudo e informar todos aquilo que de mais significativo vai acontecer. E hoje a gente quer falar de estações de leitura. A população está ouvindo essa expressão, alguns já sabem o que é, mas para quem não sabe, o que são as estações de leitura? As estações de leitura são a culminância, a finalização da pré-jornadinha. Parece que eu fico falando sempre a mesmo assunto, mas na verdade a gente tem que reforçar, com certeza. Que na verdade o diferencial da jornadinha é o momento que antecede a jornada e a jornadinha, que é quando o leitor se encontra com a obra, lê as obras e se prepara para o grande encontro com os autores, que começa daqui a um mês. Então, quando nós pensamos na finalização da jornadinha, a nossa ideia é de que nós fizéssemos uma estação de leitura para cada ponto. Nós dividimos a cidade em 5 regiões. A gente está acompanhando aí algumas imagens, professora Sim. Fabiane, dessas estações, dessas que ocorreram aí nesse último mês passado. A última aconteceu agora no sábado, né? E a ideia é que a finalização da jornadinha fosse um encontro nesses 5 espaços da cidade, em que a escola fosse jornalizada. Nós estamos jornalizando a cidade, mas nós também queremos jornalizar a escola e fizemos e conseguimos jornalizar a escola, porque nós tivemos uma aderência muito grande dos professores, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria da Cultura e das crianças. Ou seja, pré-jornadinha há muito tempo existe aqui em Passo Fundo. O diferencial das estações é reuni-los em uma determinada data para celebrar com apresentações artísticas e outras intervenções, como a gente acompanha aí nas imagens. Na verdade, a gente escolheu uma escola sede que recebeu
as demais escolas da mesma região e essas escolas confraternizaram, compartilharam cada escola fez a sua jornadinha e nas estações de leitura era um momento de compartilhar as experiências de leitura com as obras indicadas pela jornadinha. Professora Fabiane, só para a gente encerrar aqui, essa atividade ela faz toda a diferença na Jornadinha Nacional de Literatura, mas ela vai muito além, ela faz diferença na vida dessa criança e desse adolescente. Exatamente, porque eles passam a ser os protagonistas, né? Eles fizeram as suas leituras e eles estão mostrando como é que essa leitura foi assimilada por eles, né? E esse momento de compartilhamento dessas experiências de leitura foi riquíssimo. Né? Então, certo. É o grande objetivo de descentralizar a leitura. Bom, amanhã a gente vai seguir o nosso papo aqui. Em algumas ocasiões a professora Fabiane vai estar conosco, em outras será o professor Miguel. A ideia é que o nosso telespectador também seja jornalizado, não é, professora? Exatamente. Obrigada, boa semana. Obrigada. Já estão abertas as inscrições para o 3º concurso de quadrinhos do Arquivo Histórico Regional de Passo Fundo. Nessa edição, o concurso tem como tema as lendas relacionadas ao chafariz da mãe. Toda a comunidade pode participar e fazer a inscrição até 16 de outubro. Outras informações pelo telefone 33 16 85 16. Hora de falar dos atletas da UPF. Você viu aí na vinheta, toda segunda a gente divulga o resultado dos atletas apoiados pela UPF em competições no fim de semana. Tiago Pérez correu a distância de 42 quilômetros em 4 horas e meia durante a competição Mizuno Uphill Marathon. A largada foi na cidade de Treviso e a chegada em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. Já os judocas Enia Pires e Daniel dos Passos da Silva disputaram a Copa Internacional Sojipa 150 anos em Porto Alegre. Enia foi vice-campeã pela categoria pesado sub-15 e Daniel campeão pela categoria ligeiro sub-21. As equipes do Esporte Clube Vila Nova, categorias 2003, 4 e 5, participaram da segunda fase do campeonato estadual da nova Liga de Futebol Infantil. Foi em Caxias do Sul e a equipe BS Bills UPF venceu o time de Chapecó por 3-0. O jogo foi aqui em Passo Fundo. E à sexta-noite tem uma partida de vôlei beneficente aqui na UPF. O jogo é entre BS Bills, UPF e Seleção Gaúcha de Voleibol. A ação vai arrecadar alimentos não perecíveis para as famílias de Lagoa Vermelha que ficaram desabrigadas por causa do temporal no mês passado. As doações podem ser entregues durante a semana aqui na UPF TV ou na sexta-feira mesmo, antes da partida. O jogo começa às 7h30 da noite no ginásio da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia. Quase todo mundo gosta de um chazinho, seja para relaxar ou para ajudar em algum problema de saúde. Só que o que muitas pessoas não sabem é que, assim como os remédios industrializados, os chás também precisam ser consumidos com alguns cuidados. Durante esta semana, nós vamos apresentar orientações sobre os chás. A produção foi feita com uma professora e também com alunas do curso de farmácia da UPF. Durante essa semana, nós estaremos falando sobre plantas medicinais e o uso dos chás. Os chás, normalmente as pessoas costumam utilizar misturando diversas plantas, colocando sobre o fogão e fervendo, que é uma prática completamente equivocada, inclusive porque as pessoas utilizam como o próprio chimarrão. O chimarrão já é um chá. Então, deveria se utilizar apenas uma planta a cada vez e não essa mistura toda. Por quê? Porque há princípios ativos em grande quantidade em cada uma das plantas e isso vai interferir. Uma planta interfere com a ação da outra. Então, acaba que você não tem efeito nenhum ou efeitos equivocados que te levam a ter um problema maior de saúde do que uma solução. Na
Essa primeira dica sobre chás, a gente vai começar falando sobre a camomila. A camomila ela pode ser usada como um sedativo leve, também ajuda no processo digestivo. Ela não é recomendável para pessoas que tomam barbitúricos, como Gardenal ou medicamentos controlados para ajudar a dormir. Ela absorve ferro e ela não é recomendável também para gestantes e lactantes. Além disso, ela não deve ser usada com anticoagulantes, como o AS ou a aspirina, porque ela aumenta o efeito, podendo causar uma hemorragia. Ela é muito simples de preparar, ela só não deve ser fervida e ela é preparada por infusão. A nossa outra dica é sobre a marcela. A marcela ela é considerada uma das plantas símbolos do Rio Grande do Sul. É também chamada de macela ou marcela do campo. Ela tem ação digestiva, no caso de problemas gástricos, ação multiulcerosa, no caso de gastrites e úlceras, ação anti-inflamatória, principalmente no tratamento de cistites, e ação analgésica e relaxante muscular, no caso de cólicas, de nevralgias, dores musculares e articulares. Ela também é antidiarreica e é considerada um sedativo leve no caso de doenças asmáticas. As contraindicações é não usar em gestantes e lactantes, em crianças menores de 12 anos e pessoas hipersensíveis. E o modo de preparo é por infusão. Essas foram as informações de hoje. Mas tem muito mais conteúdo para você em nossas redes sociais. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30.